Ah, disse no fim de um instante, um axioma de direito de grande profundidade e que se refere ao que eu lhe dizia há pouco. A menos que o pensamento mau nasça numa mente corrompida, a natureza humana rechaça o crime. Por outro lado, a civilização nos deu necessidades, vícios, apetites capciosos que às vezes têm o poder de sufocar nossos bons instintos e nos levam ao mal. Daí a máxima: se quiser descobrir o culpado, vá direto naquele a quem interessa o crime cometido, a quem seu desaparecimento interessava. A ninguém, meu Deus, eu era tão pouca coisa. Não responda assim, pois a resposta carece ao mesmo tempo de lógica e de filosofia. Tudo é relativo, caro amigo, desde o rei que contraria seu futuro sucessor até o empregado que contraria o estagiário. Se o rei morre, o sucessor herda uma coroa. Se o empregado morre, o estagiário herda 1.200 líquidos de salário. Esses 1.200 líquidos de salário constituem seu patrimônio. São-lhe tão necessários para viver quanto os 12 milhões de um rei. Todos os indivíduos, sem exceção, desde a base até o topo da escala social, agrupam em torno de si todo um mundinho de interesses, com seus turbilhões e átomos vorazes, como os mundos de Descartes. Mas esses mundos continuam se ampliando à medida que sobem. É uma espiral invertida, em equilíbrio instável. Voltemos então ao seu mundo. O senhor ia ser nomeado capitão do Faraon? Sim, e ia se casar com uma bela moça. Sim. Alguém tinha interesse em que o senhor não se tornasse capitão do Faraon? Alguém tinha interesse em que o senhor não se casasse com Mercedes? Responda antes à primeira pergunta. A ordem é a chave de todos os problemas. Alguém tinha interesse em que o senhor não se tornasse capitão do Faraon? Não, eu era muito querido a bordo. Se os marujos tivessem podido eleger um chefe, tenho certeza que eu teria sido eleito. Apenas um homem tinha motivos para não gostar de mim, um homem com quem eu me desentendera recentemente e a quem desafiara para um duelo que ele recusara. Ora vamos, como se chama esse homem? Danglars. Qual sua função a bordo? Era contador. Se o senhor tivesse sido capitão, iria mantê-lo em seu posto? Não se a coisa dependesse de mim, pois julguei observar algumas infidelidades em suas contas. E por acaso alguém assistiu à sua última entrevista com o capitão Leclerc? Não, estávamos a sós. Alguém poderia ter ouvido a conversa dos senhores? Sim, pois a porta estava aberta. Inclusive, espere, sim. Danglars passou justamente no momento em que o capitão Leclerc me entregava a encomenda destinada ao grão-marechal. Bom, disse o abade, estamos no caminho certo. Levou alguém à terra com o senhor quando fez a escala na ilha de Elba? Ninguém. Entregaram-lhe uma carta? Sim, o grão-marechal. Que fez com essa carta? Guardei-a na minha carteira. Tinha então uma carteira com o senhor. Como uma carteira contendo uma carta oficial podia caber no bolso de um marinheiro? Tem razão. Minha carteira ficara no navio. Então foi apenas a bordo que o senhor guardou a carta na carteira. Sim. De Porto Ferraio até chegar a bordo, o que fez com a carta? Segurei-a em minhas mãos. Logo, quando embarcou no Faraon, todos puderam ver que o senhor estava com uma carta? Sim. Danglars também. Danglars também. Agora, escute bem. Reúna todas as suas lembranças. Lembra-se em que termos estava redigida a denúncia? Oh, sim, relia 3 vezes e cada palavra permanece na minha memória. Repita para mim. Dantes concentrou-se por um instante. Eila, disse textualmente, o senhor procurador do rei fica avisado por um amigo do trono e da religião que o assim chamado Edmond Dantes, imediato do navio Faraon, chegado de Esmirna esta manhã, antes de fazer escalas em Nápoles e Porto Ferraio, foi encarregado por Murat de uma carta para o usurpador e pelo usurpador de uma carta para o Comitê Bonapartista de Paris.
A prova de seu crime pode ser obtida com sua detenção, pois a carta será encontrada com ele, ou na casa de seu pai, ou em sua cabine a bordo do Faraon. O abade ergueu os ombros. É claro como o dia, disse ele. É preciso ter o coração muito ingênuo e muito generoso para não ter matado a charada desde o início. Acha? Exclamou Dantes. Seria muita infâmia. Como era a caligrafia habitual de Danglars? Uma bela cursiva. Como era a caligrafia da carta anônima? Uma escrita invertida. O abade sorriu. Tosca, não é? Insolente demais para ser tosca. Espere, disse ele. Pegou sua pena, ou melhor, o que assim chamava, embebeu-a na tinta e escreveu com a mão esquerda numa linha preparada para esse fim, as 2 ou 3 primeiras linhas da denúncia. Dantes recuou e fitou o abade quase com terror. É espantoso como aquela letra se parece com esta, exclamou. É que a denúncia tinha sido escrita com a mão esquerda. Observei uma coisa, continuou o abade. O quê? Que todas as caligrafias traçadas com a mão direita variam de uma para outra, e todas as caligrafias traçadas com a mão esquerda se assemelham. Então viu tudo? Observou tudo? Continuemos. Sim. Passemos à segunda pergunta. Estou ouvindo. Alguém tinha interesse em que o senhor não se casasse com Mercedes? Sim, um rapaz que a amava. Seu nome? Fernand. É um nome espanhol? Ele era catalão. Acha que ele seria capaz de escrever a carta? Não, este teria me apunhalado, só isso. Está na natureza do espanhol. Um assassinato, sim, uma covardia, não. A propósito, continuou Dantes, ele ignorava todos os detalhes que constavam da denúncia. O senhor os forneceu a alguém? A ninguém. Nem mesmo a sua noiva? Nem mesmo a minha noiva. Foi Danglars. Agora tenho certeza. Espere. Danglars conhecia Fernand? Não, sim, estou lembrando de quê? Na antevéspera de meu casamento, eu os vi juntos, sentados no caramanchão do seu Panfile. Danglars estava amistoso e trocista, Fernand pálido e transtornado. Estavam sozinhos? Não, estava com eles um terceiro colega que eu conhecia bem, a quem provavelmente haviam sido apresentados um alfaiate chamado Caderousse. Mas este já estava bêbado. Espere, como não me lembrei disso. Perto da mesa em que eles bebiam havia um tinteiro, papel, penas. Dantes cobriu o rosto com as mãos. Miseráveis! Quer saber mais uma coisa? Disse o abade rindo. Sim, uma vez que o senhor aprofunda tudo, uma vez que o senhor enxerga claro em todas as coisas, quero saber por que não fui interrogado senão uma vez. Por que não me deram um julgamento e como posso estar condenado sem sentença? Isto, disse o abade. Isto é um pouco mais grave. A justiça tem aspectos sombrios e misteriosos, difíceis de penetrar. O que fizemos até aqui no... Ai, meu Deus, onde é que eu estava? E como posso estar condenado sem... O que fizemos sombrios e misteriosos, difíceis de penetrar. O que fizemos até aqui no caso dos seus 2 amigos foi brincadeira de criança. Para algo assim vai ter que me fornecer indicações mais precisas. Interrogue-me, pois na verdade o senhor vê a minha vida com mais clareza do que eu mesmo. Quem o interrogou? Foi o procurador do rei, o substituto, o juiz de instrução? Foi o substituto. Jovem ou velho? Jovem, 27 ou 28 anos. Bem, ainda não corrupto, mas já ambicioso, disse o abade. Como ele o tratou? Mais educada que severamente. O senhor contou-lhe tudo? Tudo. E as maneiras dele mudaram no decorrer do interrogatório? Por um instante se alteraram quando ele leu a carta que me comprometia. Pareceu aterrado com a minha desgraça. Com a sua desgraça? Sim. E tem certeza de que era sua desgraça que ele lastimava? Pelo menos deu-me uma grande prova de sua solidariedade. Por exemplo, queimou a única prova material que podia me comprometer.
Qual? A denúncia? Não, a carta. Tem certeza disso? Aconteceu na minha frente. As coisas mudam de figura. Esse homem poderia ser um celerado mais profundo que o senhor imagina. O senhor me dá calafrios, juro por Deus, disse Dantes. Então este mundo é povoado por tigres e crocodilos? Sim, mas tigres e crocodilos bípedes são mais perigosos que os outros. Continuemos. Com prazer. O senhor dizia que ele queimou a carta na sua frente. Sim, dizendo-me: veja, esta é a única prova contra o senhor e estou destruindo-a. Este comportamento é sublime demais para ser natural. Acha? Tenho certeza. A quem essa carta estava endereçada? Ao senhor Noirtier, Rua Coq Heron, número 13, Paris. Acha possível que seu substituto tivesse algum interesse em que essa carta desaparecesse? Sim, pois ele me fez prometer 2 ou 3 vezes para meu bem, dizia ele, que não mencionaria a carta a ninguém e me fez jurar que não pronunciaria o nome do destinatário. Noirtier, repetiu o abade. Noirtier. Conheci o Noirtier no tribunal da antiga rainha da Etrúria. O Noirtier que havia sido girondino sob a Revolução. Etrúria, território dos antigos etruscos, um reino criado por Napoleão. Como era o nome do substituto? De Villefort. O abade caiu na gargalhada. Dantes o olhava com estupefação. Que tem o senhor? Disse ele. Está vendo esse raio de luz? Perguntou o abade. Sim. Excelente. Agora tudo me parece mais claro que esse raio transparente e luminoso. Desafortunada criança, desafortunado rapaz. E esse magistrado foi bom para o senhor? Sim. Esse digno substituto queimou, destruiu a carta? Sim. Esse honesto abastecedor de carrasco que lhe fez jurar que o senhor nunca pronunciaria o nome de Noirtier? Sim. Esse Noirtier, infeliz cego que o senhor é, sabe quem era esse Noirtier? Esse Noirtier era o pai dele. Um raio caído nos pés de Dantes e cavando à sua frente um abismo no fundo do qual se abrisse o inferno, teria produzido um efeito menos imediato, menos elétrico, menos esmagador que as palavras inesperadas. Ele se levantou e pegou a cabeça com as 2 mãos como que para impedi-la de explodir. Isso aqui exigiria uma emoção gigante que eu não vou trazer. O pai dele, só que imagina isso 1000 vezes mais forte, gritou. Sim, o pai dele, que se chama Noirtier de Villefort, concluiu o abade. Era uma luz fulgurante. Então uma luz fulgurante atravessou o cérebro do prisioneiro. Tudo o que permanecera obscuro para ele foi no mesmo instante iluminado por uma luz intensa. Aquelas tergiversações de Villefort durante o interrogatório, aquela carta destruída, o juramento exigido, aquela voz quase suplicante do magistrado que, em vez de ameaçar, parecia implorar. Tudo lhe voltou à memória, deu um grito, vacilou um instante como um homem bêbado, depois precipitando-se pelo vão que levava da cela do abade à sua. Oh, disse ele, preciso ficar sozinho para refletir sobre tudo isso. E chegando à sua masmorra, desabou em sua cama, onde o carcereiro o encontrou à noite, sentado, olhos esgazeados, traços contraídos, mas imóvel e mudo como uma estátua. Durante essas horas de meditação que se escoaram como segundos, tomara uma terrível decisão e fez um juramento impressionante. Uma voz arrancou Dantes desse devaneio. Era a do abade Faria, que, tendo recebido por sua vez a visita do seu carcereiro, vinha convidar Dantes a cear com ele. Seu status de louco varrido e sobretudo de louco bufão propiciava ao prisioneiro alguns privilégios, como o de ter um pão um pouco mais branco e uma garrafinha de vinho aos domingos. Estavam em pleno domingo e o abade vinha convidar seu jovem companheiro para dividir o pão e o vinho. Dantes foi atrás dele. Todas as linhas de sua fisionomia haviam se recobrado e ocupado seu lugar habitual, mas com uma rigidez e uma firmeza, se é que podemos dizer que acusavam uma decisão tomada. O abade fitou-o intensamente.
Sinto muito por tê-lo ajudado em suas investigações e lhe ter dito o que disse, falou. Por quê? Perguntou Dantes. Porque instilei um sentimento que não estava em seu coração, a vingança. Dantes sorriu. Mudemos de assunto, disse ele. O abade ainda o observou por um instante e balançou tristemente a cabeça. Em seguida, como pedira, Dantes mudou de assunto. O velho prisioneiro era um desses homens cuja conversação, como a das pessoas que sofreram muito, contém ensinamentos numerosos e encerra um interesse obstinado. Mas ela não era egoísta, e o infeliz nunca falava de seus infortúnios. Dantes escutava cada uma de suas palavras com admiração. Algumas delas correspondiam a ideias que ele já tinha e a conhecimentos que eram do âmbito de sua condição de homem do mar. Outras referiam-se a coisas desconhecidas, e como as auroras boreais que iluminam os navegadores nas latitudes austrais, descortinavam para o rapaz paisagens e horizontes novos, iluminados com seus fantásticos relâmpagos. Dantes compreendeu a felicidade que experimentara um ser inteligente ao seguir aquele espírito elevado nas altitudes morais, filosóficas ou sociais em que tinha o hábito de planar. O senhor poderia me ensinar um pouco do que sabe, sugeriu Dantes. Nem que fosse para não se entediar comigo, parece-me agora que deve preferir a solidão a um companheiro sem educação e sem importância como eu. Se consentir no que lhe peço, prometo-lhe nunca mais falar em fugir. O abade sorriu. Ai de mim, criança, disse ele. A ciência humana é limitada, e quando eu tiver lhe ensinado matemática, física, história e as 3 ou 4 línguas vivas que falo, o senhor saberá o que sei. Precisamos de meros 2 anos para despejá-lo do meu espírito para o seu. 2 anos, exclamou Dantes. Acho que eu poderia aprender todas essas coisas em 2 anos? Em sua aplicação, não. Em seus princípios, sim. Aprender não é saber. Há sabidos e sábios. É a memória que faz os primeiros, é a filosofia que faz os outros. Mas é possível aprender filosofia? Filosofia não se aprende. A filosofia é a reunião das ciências adquiridas pelo gênio que as aplica. A filosofia é a nuvem reluzente em que o Cristo pôs o pé para subir aos céus. Vejamos, disse Dantes. O que vai me ensinar primeiro? Tenho pressa em começar, tenho sede de ciência. Tudo, disse o abade. Com efeito, à noite os 2 prisioneiros estabeleceram um plano de estudo que começou a ser executado no dia seguinte. Dantes tinha uma memória prodigiosa, uma imensa facilidade de concepção. A disposição matemática de sua mente o tornava apto a compreender tudo pelo cálculo, ao passo que a poesia do Marujo corrigia tudo o que podia haver de demasiado material na demonstração reduzida à secura dos algarismos ou à monotonia das retas. Aliás, já sabia italiano e um pouco de grego moderno que aprendera em suas viagens ao Oriente. Com essas 2 línguas não demorou a compreender o mecanismo de todas as demais, e ao cabo de 6 meses começara a falar espanhol, inglês e alemão. Como ele prometera ao abade, fosse porque a distração que lhe proporcionava o estudo fazia às vezes de liberdade, fosse porque era, como já vimos, um rigoroso cumpridor de sua palavra, não falava mais em fugir, e os dias escoavam-se para ele rápidos e instrutivos. No fim de 1 ano era outro homem. Quanto ao abade Faria, Dantes observava que, apesar da distração que sua presença trouxera ao seu cativeiro, entristecia a cada dia. Um pensamento incessante e eterno parecia assediar seu espírito. Caía em profundos devaneios, suspirava involuntariamente, levantava-se de súbito, cruzava os braços e perambulava sozinho por sua prisão. Um dia estacou de repente no centro de um daqueles círculos 100 vezes repetidos que descrevia em torno de sua cela e exclamou: Ah, se não existisse sentinela!
Não haverá sentinela se assim o desejar, disse Dantes, que acompanhara o pensamento através da caixa craniana como através de um cristal. Mas já lhe disse, continuou o abade, abomino o assassinato. Não obstante esse assassinato, caso cometido, o será por instinto de nossa preservação, por razões de defesa pessoal. Não interessa, eu seria incapaz. Mas pensa na fuga, ainda assim? Incessantemente, murmurou o abade. E descobri um jeito, não é? Perguntou Dantes vivamente. Sim, se por uma eventualidade qualquer pusessem na galeria uma sentinela cega e surda. Ela ficará surda, respondeu o rapaz num tom resoluto que assustou o abade. Não, não, ele gritou, impossível. Dantes quis que ele continuasse a falar no assunto, mas o abade balançou a cabeça e se recusou a responder. 3 meses se passaram. O senhor é forte? Perguntou um dia o abade a Dantes. Dantes, sem responder, pegou o cinzel, retorceu como uma ferradura e o endireitou. Promete não matar a sentinela senão como último recurso? Sim, pela minha honra. Então, disse o abade, podemos executar o nosso plano. E de quanto tempo vamos precisar para executá-lo? 1 ano, pelo menos. Mas podemos pôr mãos à obra imediatamente. Veja, perdemos 1 ano, exclamou Dantes. Acha que o perdemos? Disse o abade. Perdão, exclamou Edmund, corando. Shh, fez o abade. Um homem nunca passa de um homem, e o senhor é um dos melhores que conheci. Veja, aqui tem o meu plano. O abade mostrou então a Dantes um desenho traçado por ele. Era a planta de sua cela, da de Dantes e da galeria que unia a ambas. No meio dessa galeria desenhara um túnel semelhante ao que é praticado nas minas. Esse túnel levaria os 2 prisioneiros sob a galeria percorrida pela sentinela. Uma vez ali, empreenderiam uma ampla escavação soltando as lajes que formavam o piso da galeria. A laje, num dado momento, cederia sob o peso do soldado, que desapareceria tragado pela escavação. Dantes então se arrojaria sobre ele no momento em que, assustado com a queda, ele não conseguiria se defender, o amarraria, o amordaçaria e todos os 2 então, passando por uma das janelas dessa galeria, desceriam ao longo da muralha externa com a ajuda da escada de corda e escapariam. Dantes bateu palmas e seus olhos brilharam de alegria. O plano era tão simples que tinha tudo para ser bem-sucedido. No mesmo dia, os mineradores puseram mãos à obra com ardor redobrado, na medida em que esse trabalho sucedia um longo repouso e não passava, segundo todas as probabilidades, de uma extensão do pensamento íntimo e secreto de ambos. Nada os interrompia, a não ser a hora em que cada um era obrigado a voltar para sua cela, a fim de receber a visita do carcereiro. De toda forma, tinham adquirido o hábito de distinguir pelo ruído imperceptível dos passos o momento em que aquele homem descia, e nunca nem um nem outro foram pegos de surpresa. A terra por eles extraída... Eu só lembro... Deixa. A terra por eles extraída do novo túnel e que teria acabado por obstruir o antigo, era lançada aos pouquinhos e com precauções inauditas por um ou por outro através das grades da masmorra de Dantes ou da masmorra de Faria. Pulverizavam-na com cuidado e o vento da noite a carregava para longe sem deixar vestígios. Mais de 1 ano se passou nesse trabalho, executado tendo como únicas ferramentas um cinzel, uma faca e uma alavanca de madeira. Durante esse ano, ao mesmo tempo em que trabalhavam, Faria continuava a instruir Dantes, falando-lhe ora numa língua, ora em outra, ensinando-lhe a história das grandes nações e dos grandes homens que, vez por outra, deixam atrás de si um desses ricos luminosos que denominamos glória. Além disso, o abade, homem cosmopolita e aristocrata, exibia em suas maneiras uma espécie de majestade melancólica, da qual Dantes, graças ao dom de assimilação que a natureza lhe concedera, soube extrair o refinamento elegante que lhe faltava e as maneiras aristocráticas em geral adquiridas apenas no convívio das classes elevadas
ou na companhia dos homens superiores. No fim de 15 meses o túnel estava terminado. A escavação estava feita sob a galeria. Ouvia-se a sentinela indo e vindo, e os 2 operários, obrigados a esperar por uma noite escura e sem lua para tornar sua evasão ainda mais segura, tinham agora apenas um temor. Era ver o solo, muito sediço, afundar por si só sob os pés do soldado. Remediaram esse inconveniente instalando uma espécie de pequena viga que haviam encontrado nas fundações como escora. Dantes estava ocupado em fixá-la quando de repente ouviu o abade Faria, que permanecera na cela do rapaz, onde se empenhava por sua vez em afiar um pino destinado a sustentar a escada de corda, chamando-o num tom angustiado. Dantes retornou rapidamente e percebeu o abade de pé no meio da cela, pálido, suor na testa e mãos crispadas. Meu Deus, exclamou Dantes, que aconteceu e que tem o senhor? Rápido, rápido, disse o abade, ouça-me. Dantes olhou para o rosto lívido de Faria, para os seus olhos cingidos por um círculo azulado, seus lábios brancos, seus cabelos eriçados. Apavorado, deixou cair no chão o cinzel que tinha na mão. Mas o que houve? Exclamou Edmund. Estou perdido, disse o abade. Escute, uma doença terrível, talvez mortal, vai me arrebatar. A crise está chegando, sinto-a. Já fui vítima disso no ano em que precedeu meu encarceramento. Para essa doença não há senão um remédio, e vou lhe dizer, corra até a minha cela e levante o pé da cama. Esse pé é oco. Encontrará ali um vidrinho de cristal cheio até a metade com um licor vermelho. Traga-o para mim. Ou melhor, não, eu poderia ser surpreendido aqui. Ajude-me a voltar para minha cela enquanto ainda tenho forças. Quem sabe o que vai acontecer durante essa crise. Dantes, sem perder a cabeça, embora a tristeza que sentia fosse imensa, entrou no túnel arrastando seu infeliz companheiro atrás de si, conduzindo-o com uma piedade infinita até a extremidade oposta, e alcançou a cela do abade a quem instalou em sua cama. Obrigado, disse o abade, arrepiado como se saísse de uma água gelada. Eis a crise chegando. Vou entrar em catalepsia. É possível que eu perca todos os movimentos, não solte nenhum gemido, mas também é possível que eu espume, enrijeça, grite. Faça de modo a que não ouçam meus gritos. Isto é o mais importante. Corremos o risco de me transferirem para outra cela e ficaríamos separados para sempre. Quando me vir imóvel, frio e morto, por assim dizer, só então ouça bem. Descerre meus dentes com a faca, pingue na minha boca entre 8 e 10 gotas desse licor. Assim talvez eu recupere os sentidos. Talvez, exclamou Dantes dolorosamente. Socorro, socorro, exclamou o abade. Estou-me... O acesso foi tão súbito e violento que o infeliz prisioneiro não conseguiu terminar a frase iniciada. Uma nuvem atravessou sua fronte, rápida e escura, como as tempestades no mar. A crise dilatou seus olhos, retorceu sua boca, arroxeou suas faces. Ele se agitou, espumou, rugiu. Apesar disso, como ele próprio recomendara, Dantes abafou seus gritos sob sua coberta. Aquilo durou 2 horas. Então, mais inerte que uma rocha, mais pálido e frio que o mármore, mais dilacerado que um junco pisoteado, ele caiu. Enrijeceu-se ainda mais numa última convulsão e ficou lívido. Edmund esperou que a morte aparente houvesse invadido o corpo e congelado até o coração. Pegou então a faca, introduziu a lâmina entre os dentes, entreabriu-a com infinita dificuldade os maxilares crispados, contou uma atrás da outra 10 gotas da poção vermelha e esperou. 1 hora transcorreu sem que o velho esboçasse o menor movimento. Dantes temia ter esperado além da conta e o observava com ambas as mãos enfiadas nos cabelos. Finalmente, uma ligeira coloração apareceu em suas faces. Seus olhos, que haviam permanecido abertos e átonos, recuperaram o olhar. Um débil suspiro escapou de sua boca. Ele fez um movimento. Salvo, salvo! Exclamou Dantes. O doente ainda não conseguia falar, mas estendeu com uma ansiedade visível a mão em direção à porta. Dantes prestou atenção e ouviu os passos do carcereiro. Iam dar 7 horas e Dantes não tivera oportunidade de contar o tempo.
O rapaz correu para o túnel, desapareceu por ele, recolocou a laje depois de passar a cabeça e voltou para sua cela. Um instante depois, a porta se abriu e o carcereiro, como de hábito, encontrou o prisioneiro sentado em sua cama. Mal lhe deu as costas, mal o barulho dos passos se perdeu na galeria. Dantes, devorado pela aflição, retomou sem pensar em comer o caminho que acabava de percorrer. Erguendo a laje com a cabeça, entrou novamente na cela do abade. Este voltara a si, mas continuava prostrado na cama, inerte e sem forças. Não esperava revê-lo, ele disse a Dantes. Por que não? Perguntou o rapaz. Então esperava morrer? Não, mas está tudo pronto para sua fuga e imaginei que o senhor iria fugir. O rubor da indignação coloriu as faces de Dantes. Sem o senhor? Exclamou. Julgou-me realmente capaz de uma coisa dessas? Agora vejo que estava enganado, disse o doente. Sinto-me fraco, consumido, destruído. Coragem, suas forças voltarão, disse Dantes, sentando-se perto da cama de Faria e pegando-lhe as mãos. O abade balançou a cabeça. A última vez, disse ele. A crise durou meia hora. Depois tive fome e me levantei sozinho. Hoje não consigo mexer nem a perna esquerda nem o braço direito. Minha cabeça está confusa, o que atesta um derrame cerebral. Na terceira vez ficarei inteiramente paralisado ou então morrerei sob o golpe. Não, fique tranquilo. Não vai morrer. Essa terceira crise, caso aconteça, o encontrará livre. Nós o salvaremos como dessa vez, ou melhor, pois teremos todo o socorro necessário. Meu amigo, disse o velho, não se iluda. A crise que acabo de sofrer me condena à prisão perpétua. Para alguém fugir, precisa poder andar. Pois bem, esperaremos uma semana, um mês, 2 meses se for preciso. Nesse intervalo suas forças voltarão. Está tudo preparado para nossa fuga e podemos escolher a hora e o momento. O dia em que tiver forças suficientes para nadar, ótimo. Nesse dia poremos nosso plano em ação. Não nadarei mais, disse Faria. Este braço está paralisado, não por um dia, mas para sempre. Levante-o e veja o senhor mesmo quanto ele pesa. O rapaz soergueu o braço que caiu insensível. Ele soltou um suspiro. Está convencido agora, não está, Edmond? Disse Faria. Acredite em mim, sei o que digo. Desde o primeiro ataque desse mal não parei de refletir. Já o esperava, pois é uma herança de família. Meu pai morreu na terceira crise, meu bisavô também. O médico que compôs essa poção para mim, e que não é outro senão o famoso Cabanes, me vaticinou a mesma sorte. O médico está enganado, exclamou Dantes. Quanto à sua paralisia, não me atrapalha. Irei prendê-lo a meus ombros e nadarei arrastando-o. Mocinho, disse o abade, o senhor é marujo, é nadador, por conseguinte deve saber que um homem carregado com tal fardo não daria 50 braçadas no mar. Pare de se iludir com quimeras em que nem mesmo o seu coração acredita. Permanecerei aqui até soar a hora da minha libertação, a qual talvez agora seja meramente a hora da morte. Quanto ao senhor, fuja, parta. O senhor é jovem, atlético e forte. Não se preocupe comigo, devolvo-lhe sua palavra. Se é assim, disse Dantes, então ficarei também. Em seguida, levantando-se e estendendo uma mão solene sobre o velho, pelo sangue de Cristo, juro não abandoná-lo até sua morte. Faria considerou aquele rapaz tão nobre, tão simples, tão brioso, e leu em seus traços, animados pela expressão do devotamento mais puro, a sinceridade de sua afeição e a lealdade de seu juramento. Está bem, disse o doente. Aceito, obrigado, depois estendendo-lhe a mão. O senhor talvez seja recompensado por esse devotamento tão desinteressado, ele disse. Mas como eu não posso e o senhor não quer partir, é importante vedarmos o subterrâneo sob a galeria. Ao caminhar, o soldado pode perceber a sonoridade oca do local, chamar a atenção de um inspetor, e então seríamos descobertos e separados. Vai executar essa tarefa, na qual, infelizmente, não posso mais ajudá-lo. Trabalhe nisso a noite inteira, se for preciso, e volte apenas de manhã. Depois da visita do carcereiro, tenho algo importante a lhe comunicar.
Dantes pegou a mão do abade, que o tranquilizou com um sorriso, e saiu obediente e respeitoso para com seu velho amigo. 18. O Tesouro. Quando na manhã seguinte Dantes entrou novamente na cela do seu colega de cativeiro, encontrou Faria sentado e a calma em seu rosto. Sob o raio que se insinuava pelo exíguo vão de sua cela, ele segurava aberto em sua mão esquerda, a única, lembremos, na qual os movimentos lhe restaram, um pedaço de papel ao qual o hábito de ficar enrolado imprimira a forma de um cilindro minúsculo, rebelde a se esticar. Sem dizer nada, Faria apontou o papel para Dantes. — Que é isto? Este perguntou. — Olhe bem, disse o abade sorrindo. — Estou olhando com toda a atenção, disse Dantes, e não vejo senão um papel queimado pela metade no qual estão traçados caracteres góticos com uma tinta peculiar. — Este papel, meu amigo, disse Faria, agora posso lhe confessar tudo, pois já testei sua fidelidade. Este papel é o meu tesouro, cuja metade a partir de hoje lhe pertence. Um suor frio brotou da testa de Dantes. Até aquele dia, e quanto tempo isso representava? Evitara falar com Faria daquele tesouro, fonte da acusação de loucura que pesava sobre o infeliz abade. Com sua delicadeza instintiva, Edmond preferira não tocar naquela corda dolorosamente vibrante, e por sua vez Faria se calara. Dantes tomara o silêncio do velho como um retorno à razão. Agora aquelas poucas palavras que Faria deixara escapar após uma crise complicada pareciam anunciar uma grave recaída de alienação mental. Seu tesouro? Balbuciou Dantes. Faria sorriu. Sim, disse ele. O senhor é um coração nobre em todos os aspectos, Edmond, e compreendo por sua palidez e seus calafrios o que se passa na sua cabeça neste momento. Não, fique tranquilo. Não estou louco. O tesouro existe, Dantes. E se me não foi dado possuí-lo, o Senhor o possuirá. O Senhor. Ninguém quis me escutar nem acreditar em mim porque me julgavam louco, mas o Senhor, que deve saber que não o sou, escute-me e acredite em mim depois, se quiser. Ai de mim, murmurou Edmond consigo mesmo. Uma recaída. Essa era a última tristeza que faltava. Em seguida, em voz alta, ele disse a Faria: Meu amigo, sua crise talvez o tenha cansado um pouco. Não quer descansar? Amanhã, se desejar, ouvirei sua história. Mas hoje quero cuidar do senhor, apenas isso. A propósito, continuou sorrindo, um tesouro, será que isso é urgente para nós? Urgentíssimo, Edmond, respondeu o velho. Quem sabe se amanhã, talvez depois de amanhã, eu não serei vítima de uma nova crise. Pense que tudo estaria terminado então. Sim, é verdade. Frequentemente pensei com um amargo prazer nessas riquezas que fariam a fortuna de 10 famílias, perdidas para os meus perseguidores. Essa ideia me servia como vingança, e eu a saboreava lentamente na noite da minha masmorra e no desespero do meu cativeiro. Mas agora que perdoei o mundo por amor ao Senhor, agora que o vejo jovem cheio de futuro, agora que penso em tudo o que pode resultar para o Senhor de felicidade em consequência dessa revelação, estremeço com qualquer adiamento, e aflijo-me por talvez não proporcionar a proprietário tão digno como o Senhor o é a posse de tantas riquezas enterradas. Edmond desviou a cabeça suspirando. Persiste em sua incredulidade, Edmond, prosseguia Faria. Minha voz não o convenceu? Vejo que lhe faltam provas. Pois bem, leia este papel que não mostrei a ninguém. Amanhã, meu amigo, disse Edmond, recusando-se a se render à loucura do velho. Eu achava que havíamos combinado só falar disso amanhã. Falaremos apenas amanhã, mas leia este papel hoje. Não vamos irritá-lo, pensou Edmond. E pegando aquele papel cuja metade faltava, consumida que fora provavelmente por algum acidente, leu: Esse tesouro, que pode chegar a 2 escudos romanos no ângulo mais da segunda abertura, o qual lego e cedo integ deiro. 25 de abril de 149.
E então, Faria perguntou quando o rapaz terminou a leitura. Mas, respondeu Dantes, não vejo aí senão linhas truncadas e palavras sem sentido. Os caracteres são interrompidos pela ação do fogo e permanecem ininteligíveis. Para o Senhor, meu amigo, que as lê a primeira vez, mas não para mim, que me consumia em cima delas noite a fio, que reconstruí cada frase e completei cada pensamento. E acredita ter descoberto esse sentido misterioso? Tenho certeza que sim. O Senhor julgará por si mesmo, mas primeiro escute a história desse papel. Silêncio! Exclamou Dantes. Passos! Alguém se aproxima. Vou embora. Adeus. E Dantes, feliz por escapar da história e da explicação que não teriam deixado de lhe confirmar a infelicidade do amigo, insinuou-se como uma cobra pelo túnel estreito, enquanto Faria, impulsionado pelo terror a uma espécie de atividade, empurrava com o pé a laje que cobriu com um pano, a fim de esconder aos olhos a solução de continuidade que não tivera tempo de eliminar. Era o diretor que, tendo tomado conhecimento do acidente de Faria por intermédio do carcereiro, vinha constatar pessoalmente sua gravidade. Faria recebeu sentado, evitou qualquer atitude comprometedora e conseguiu esconder do diretor a paralisia que já matara metade de sua pessoa. Seu temor era que o diretor, tomado de compaixão por ele, quisesse transferi-lo para uma prisão menos insalubre e assim o separasse de seu jovem companheiro. Mas felizmente não foi assim, e o diretor retirou-se convencido de que seu desafortunado louco, por quem sentia certo apego no fundo do coração, fora tão somente vítima de uma ligeira indisposição. Enquanto isso, Edmond, sentado na cama, com a cabeça nas mãos, tentava juntar seus pensamentos. Tudo era tão racional, tão grandioso e tão lógico em Faria desde que o conhecia que não podia compreender aquela suprema sabedoria acerca de todas as coisas, aliada à desrazão em um único ponto. Será que Faria estava enganado a respeito do seu tesouro, ou será que todos se enganavam a respeito de Faria? Dantes permaneceu em sua cela o dia inteiro, não ousando ir até o amigo. Tentava adiar assim o momento em que teria certeza de que o abade estava louco. Essa convicção seria terrível para ele. Porém, à noite, passada a hora da visita diária, Faria, não vendo o rapaz voltar, tentou transpor o espaço que o separava dele. Edmond ficou arrepiado ao ouvir os esforços dolorosos que o velho fazia para se arrastar. Sua perna estava inerte e ele não conseguia mais fazer uso do braço. Edmond foi obrigado a puxá-lo para si, pois nunca teria conseguido sair sozinho pela estreita abertura que desembocava na cela de Dantes. Aqui estou inflexivelmente obstinado no seu encalço, disse o abade, com um sorriso que irradiava benevolência. Julgou que podia escapar à minha generosidade, mas não será assim. Escute, então. Edmond viu que não podia recuar. Fez o velho sentar em sua cama e instalou-se perto dele em seu banquinho. Já sabe, disse o abade, que eu era secretário e amigo íntimo do Cardel Espada, o último dos príncipes deste nome. Devo a esse digno senhor tudo o que desfrutei de felicidade nesta vida. Ele não era rico? Embora as riquezas de sua família fossem proverbiais e eu tivesse ouvido dizer muitas vezes rico como um espada, mas ele, assim como o rumor popular, vivia dessa reputação de opulência. Seu palácio foi meu paraíso. Instruí seus sobrinhos que morreram e quando ele ficou sozinho no mundo, retribuí-lhe com uma submissão absoluta às suas vontades, tudo o que ele fizera por mim durante 10 anos. A casa do cardeal logo não teve mais segredos para mim. Eu vira muitas vezes Monsenhor trabalhando a compilar livros antigos e a explorar avidamente empoeirados manuscritos de família. Certo dia em que eu o criticava por suas inúteis vigílias e a espécie de prostração que a sucedia, ele me fitou sorrindo amargamente e abriu um livro à minha frente, que era a história da cidade de Roma. Nele, no 20º capítulo da vida do Papa Alexandre VI, havia as seguintes linhas que jamais pude esquecer.
As grandes guerras da România estavam terminadas. César Borgia, que terminara sua conquista, precisava de dinheiro para comprar o resto da Itália. O Papa, seu pai, também precisava de dinheiro para destruir Carlos VIII, o rei da França, ainda terrível apesar de seus reveses recentes. Tratava-se então de fazer uma boa especulação, o que se tornava difícil naquela Itália esgotada. Sua Santidade teve uma ideia, resolveu fazer 2 cardeais. Ao escolher 2 grandes personagens de Roma, 2 ricos sobretudo, eis o que o Santo Padre lucrava com a especulação. Em primeiro lugar, podia vender os cargos e os empregos magníficos ocupados por esses 2 futuros cardeais. Além disso, podia contar com um preço espetacular pela venda daqueles 2 chapéus para os 2 escolhidos. Faltava uma terceira parte da especulação que logo irá aparecer. O Papa e César Borgia primeiro selecionaram os 2 futuros cardeais, Júlio Rospigliosi, que detinha sozinho 4 das mais altas dignidades da Santa Sé, e César Espada, um dentre os romanos mais nobres e ricos. Ambos sabiam o preço daquele favor do Papa. Eram ambiciosos. Encontrados estes, César logo arranjou compradores para seus cargos que haviam ficado vagos. Daí resultou que Rospigliosi e Espada pagaram para ser cardeais e que outros 8 pagaram para ser o que eram antes os 2 cardeais recém-criados. Entraram 800.000 escudos nos cofres dos especuladores. É hora de passarmos à última parte da especulação. Depois que o Papa cumulou Rospigliosi e Espada de gentilezas, depois que lhes conferiam as insígnias do cardinalato, certo de que ambos tinham sido obrigados para quitarem a dívida não fictícia de sua gratidão e aportar e investir suas fortunas em Roma, onde residiriam, o Papa e César Borgia convidaram os 2 para jantar. Isso foi causa de uma desavença entre o Santo Padre e seu filho. César achava que deviam utilizar um daqueles recursos que colocavam sempre à disposição de seus amigos íntimos, a saber, em primeiro lugar, a famosa chave com a qual ele pedia para determinadas pessoas abrirem determinado armário. Essa chave possuía uma pequena ponta de ferro, resultante da falta de capricho do artesão. Quando alguém forçava para abrir o armário cuja fechadura era difícil, espetava-se naquela pequena ponta e morria no dia seguinte. Mas havia também o anel com a cabeça de leão, que César usava no dedo quando dava determinados apertos de mão. O leão mordia a epiderme dessas mãos escolhidas e a mordida era mortal ao cabo de 24 horas. César então sugeriu ao pai que ou mandasse os cardeais abrirem o armário ou desse a cada um o cordial aperto de mão, mas Alexandre VI respondeu: não poupemos recursos num jantar quando se trata desses excelentes cardeais Espada e Rospigliosi. Alguma coisa me diz que vamos recuperar esse dinheiro. Aliás, está se esquecendo, César, de que uma indigestão aparece imediatamente, enquanto uma espetadela ou uma mordida só se declaram após um dia ou 2. César curvou-se àquele raciocínio. Eis porque os cardeais foram convidados para jantar. A mesa foi posta no vinhedo que o Papa possuía perto de San Pietro, em Vincoli, logradouro encantador que os cardeais conheciam muito de nome. Rospigliosi, aturdido com sua nova dignidade, preparou seu estômago e sua melhor cara. Espada, homem prudente e que amava unicamente seu sobrinho, jovem e promissor capitão, pegou um papel, uma pena e fez seu testamento. Em seguida mandou dizer àquele sobrinho que o esperasse nos arredores do vinhedo, mas parece que o criado não encontrou. Espada conhecia o costume dos convites.
depois que o cristianismo, eminentemente civilizador, levara seus progressos até Roma, não era mais um centurião que chegava da parte do tirano para lhe dizer: César quer que você morra. Era um emissário à latere que vinha, com um sorriso nos lábios, dizer-lhe da parte do Papa: a latere, expressão latina que dá a ideia de um mensageiro fingido ou lateral que não explicita o desejo de quem o enviou. Da parte do Papa: Sua Santidade quer que jante com ela. Espada partiu por volta das 2 horas para o vinhedo de San Pietro em Vincoli. O Papa o aguardava. A primeira fisionomia a golpear os olhos de Espada foi a de seu sobrinho todo paramentado, todo formoso, a quem César Borgia prodigalizava afagos. Espada empalideceu, e César, que lhe desferiu um olhar cheio de ironia, deixou transparecer que tudo previra que a armadilha estava bem montada. Jantaram. A única pergunta de Espada ao sobrinho foi: recebeu minha mensagem? O sobrinho respondeu que não e compreendeu perfeitamente o sentido daquela pergunta. Tarde demais, pois acabava de beber um copo do excelente vinho selecionado para ele pelo sommelier do Papa. Nesse momento, Espada viu aproximar-se outra garrafa, que lhe foi oferecida com liberalidade. 1 hora depois, o médico declarava ambos envenenados por cogumelos mortalmente tóxicos. Espada morria no limiar do vinhedo. O sobrinho expirava na porta de sua casa, fazendo um sinal que a esposa não compreendeu. César e o Papa correram para verificar a herança, sob o pretexto de procurar os papéis dos defuntos. Mas a herança consistia nisto: um pedaço de papel em que Espada escrevera: Lego ao meu bem-amado sobrinho meus cofres, meus livros, entre os quais um bonito breviário com cantoneiras de ouro, desejando que ele guarde essa lembrança do seu tio querido. Os herdeiros procuraram por toda a parte, admiraram o breviário, surrupiaram os móveis, e qual não foi sua surpresa ao constatarem que Espada, homem rico, era na verdade o mais miserável dos tios. Tesouros nenhum, a não ser tesouros de ciência guardados na biblioteca e nos laboratórios. Isso foi tudo. César e seu pai procuraram, vasculharam e espionaram. Nada foi encontrado, ou quando muito, pouquíssimas coisas, talvez 1000 escudos em joias e quase a mesma coisa em dinheiro vivo. Mas o sobrinho, ao voltar para casa, tivera tempo de dizer à sua mulher: procure entre os papéis do meu tio. Existe um testamento de verdade. Procuraram talvez ainda mais intensamente do que haviam feito os augustos herdeiros. Em vão. Restaram 2 palácios e um vinhedo atrás do Palatino, mas naquela época os bens imobiliários tinham um valor medíocre. Os 2 palácios e o vinhedo ficaram então com a família, como indignos da rapacidade do Papa e de seu filho. Meses e anos se passaram. Alexandre VI morreu envenenado. Você sabe como. Como? Você sabe como, segundo Stendhal em seu livro Passeios em Roma, o qual é citado por Alexandre Dumas, em Crises Célebres, o envenenamento de Alexandre VI havia sido acidental. Na verdade, era ele quem pretendia envenenar seu convidado, o cardeal Adriano de Cometo, marcando o jantar para uma residência papal fora da cidade do Vaticano. O Papa enviara ao local o vinho secretamente envenenado, com instruções para que a garrafa fosse servida apenas quando ele ordenasse. Um criado, no entanto, teria servido a bebida mortal desavisadamente. César, envenenado simultaneamente, escapou dessa para, como uma serpente, mudar de pele e ganhar uma nova, na qual o veneno deixara manchas semelhantes às que vemos na pele do tigre. Por fim, obrigado a deixar Roma, foi morrer obscuramente numa escaramuça noturna, a quase esquecida pela história. Após a morte do Papa, após o exílio de seu filho, a maioria das pessoas esperava ver a família retomar o estilo de vida que levava na época do cardeal Espada. Mas não foi assim. Os Espada permaneceram numa abastança duvidosa
e um mistério eterno pairou sobre esse negócio sombrio, com o rumor público propagando que César, melhor político que o pai, roubara do Papa a fortuna dos dois cardeais, digo dos dois porque o cardeal Ropigliosi, que não tomara nenhuma precaução, foi totalmente depenado. Até agora, interrompeu Faria sorrindo, não lhe parece sem pé nem cabeça, não é mesmo? Meu amigo, disse Dantes, ao contrário, parece-me que leio uma crônica cheia de interesse. Continue, por favor. Continuo. A família acostumou-se àquela obscuridade. Os anos se passaram. Entre os descendentes, uns foram soldados, outros diplomatas. Estes homens de igreja, aqueles banqueiros, uns enriqueceram, outros terminaram de se arruinar. Chego ao último da família, aquele de quem fui secretário, ao conde Espada. Como eu ouvira muitas vezes queixar-se da desproporção de sua fortuna em relação ao seu status, aconselhei-o a investir os poucos bens que lhe restavam em rendas vitalícias. Ele seguiu esse conselho e assim dobrou seus rendimentos. O famoso breviário permanecera na família e era o conde Espada seu proprietário. Havia sido transmitido de pai para filho, pois a estranha cláusula do único testamento encontrado fazia dele uma verdadeira relíquia guardada com supersticiosa veneração na família. Era um livro iluminado com as mais belas figuras góticas e tão pesado de ouro que um criado o carregava sempre à frente do cardeal nos dias de grande solenidade. Diante de papéis de todos os tipos, títulos, contratos e pergaminhos guardados nos arquivos da família, todos os provenientes do cardeal envenenado, comecei por minha vez, a exemplo de 20 criados, 20 intendentes e 20 secretários que me haviam precedido, a compilar os imensos maços de papéis. Apesar da atividade e dedicação das minhas pesquisas, não encontrei absolutamente nada. Nesse ínter eu lera e também escrevera uma história exata e efemerídica da família Borgia, com o único objetivo de me certificar se alguma fortuna extra chegara às mãos daqueles príncipes com a morte do antepassado de meu cardeal César Espada, e não observara senão o acréscimo dos bens do cardeal Rospigliosi, seu companheiro de infortúnio. Eu, portanto, tinha praticamente certeza de que a herança não beneficiara nem os Borgia nem a família, permanecendo sem dono como aqueles tesouros dos contos árabes que dormem no seio da terra sob a vigilância de um gênio. Eu explorava, calculava, avaliava 1001 vezes seus rendimentos e as despesas da família ao longo de 300 anos. Foi tudo inútil. Permaneci em minha ignorância e o conde de Espada em sua miséria. Meu patrão morreu. Além de sua renda vitalícia, ele tinha, fora seus papéis de família, uma biblioteca composta de 5.000 volumes e seu famoso breviário. Legou-me tudo isso com 1.000 escudos romanos que possuía em dinheiro vivo, sob a condição de eu mandar dizer missas anuais e fazer uma árvore genealógica e uma história de sua casa, o que finalmente executei. Acalme-se, meu caro Edmond, estamos nos aproximando do fim. Em 1807, um mês antes da minha prisão e 15 dias depois da morte do conde Espada, em 25 do mês de dezembro, logo se explicará por que a data desse dia memorável permaneceu na minha memória. Eu relia pela 1000ª vez aqueles papéis que organizava, pois com o palácio agora pertencendo a um estranho, eu iria deixar Roma para me estabelecer em Florença, carregando as 1.200 libras que possuía a minha biblioteca e meu famoso breviário. Quando, cansado daquele estudo assíduo, indisposto por um almoço pesado demais, deixei minha cabeça cair entre minhas mãos e adormeci. Eram 3 horas da tarde. Acordei quando o pêndulo dava 6 horas. Levantei a cabeça. Estava na mais profunda escuridão. Toquei para que me trouxessem luz. Não veio ninguém. Resolvi então eu mesmo providenciá-la. Era, aliás, uma atitude de filósofo que eu precisaria assumir.
Com uma das mãos peguei uma vela e com a outra procurei, na falta dos fósforos ausentes de sua caixa, um papel que esperava acender com o último resíduo de chama que dançava na lareira. Porém, temendo pegar um papel valioso na escuridão em vez de um papel inútil, hesitei quando me lembrei de ter visto no famoso breviário que se encontrava na mesa ao meu lado um papel velho e todo amarelecido que parecia ter servido de marcador e que alguém atravessara os séculos, mantido em seu lugar pela veneração dos herdeiros. Procurei às apalpadelas essa folha inútil, encontrei-a, torcia e, apresentando-a à chama agonizante, acendia.